Está escrito em Eclesiastes capítulo 1, versículos 1 e 2 o seguinte: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Meu irmão, minha irmã, você já tentou pegar a fumaça do escapamento de um carro? Parece bem substancial, mas quando você tenta agarrá-la, percebe-se que não apanhou nada, não é verdade? Você sabia que a vida é assim também? Parece impressionante, mas quando você para e a analisa, não há nada durável ou satisfatório na vida. A vida é vazia. O livro de Eclesiastes registra a busca de Salomão por significado e também de propósito na vida. Ele buscava valor real em diferentes áreas, mas o resultado final era deprimente. Ele diz no versículo 2, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo. Ele diz que considerou todas as obras que fizeram as suas mãos, como também o trabalho que ele com fadigas havia realizado. No versículo 11 ele fala isso, 2:11. E ele disse que constatou que tudo era vaidade. Tudo. Eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ele achava a vida vazia e sem significado. Ele disse que era como caçar o vento. Nunca se consegue pegá-lo. Nós estaremos constantemente frustrados se procurarmos ganhar algo na vida que não esteja nela. Quando nós reconhecemos que a vida é vazia, nós somos libertados para buscar o seu verdadeiro significado fora desta existência temporal. E então encontramos o significado e o propósito verdadeiro da vida. Aqui o escritor, que era Salomão, filho de Davi, estava buscando significado em muitas áreas. Ele tentou sabedoria. Os versículos 16 a 18, ele diz o seguinte: Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza também. É interessante, não é? Pois muito bem. Com o aumento da sabedoria, ele está dizendo que vem o aumento da dor. Isso porque maior percepção do mundo leva a maior frustração com as coisas tortas do mundo, que não podem ser retificadas. Outra coisa, ele buscou o prazer, ele buscou se satisfazer com os prazeres que essa vida dá. No capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz, disse comigo mesmo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura. E da alegria eu disse, de que me serve? E aí no versículo 3 ele diz, resolvi então no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que de melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. E no versículo 4, ele tentou satisfazer-se com grandes realizações. Ele diz versículos 4 a 6, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas,
Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Ele também comprou escravos, né? Ele diz no versículo 7, comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. E nos versículos 7 e 8 ele diz que amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Então ele buscou divertimento e prazer sexual. Quando diz que proveu-se de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, que eram as mulheres. Ele também observou o resultado da busca por pluralidade, digamos assim. No capítulo 4, versículos 13 até o 16, ele fala sobre isso. A gente vai ver mais adiante. Mas no versículo 11 aqui, ele diz assim, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, era correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, resumindo, não havia satisfação em nenhuma das buscas que Salomão fez, com toda a pompa, com toda a riqueza, com toda a influência, com todo o status que ele usufruía. Razões para as frustrações da vida? Há boas razões pelas quais a vida é inerentemente insatisfatória. Não importa quanto bem-sucedidos nossas buscas possam ser. Primeiro, nenhuma realização. Salomão diz que nada realmente acontece na vida. Há uma infindável e cansativa sucessão de acontecimentos, mas não há resultado. E isso chama-se monotonia. E essa monotonia é bem ilustrada pelos ciclos naturais da terra. Os versículos 3 a 7, ele diz aqui, do capítulo 1, ele diz que o céu, o vento vai para o sul e faz o seu giro, né? De geração em geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu grito para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Então, tudo vai e volta. Uma outra coisa interessante que ele fala aqui nesse livro é que não se pode mudar nada. Nunca se consegue realmente fazer muita diferença. As coisas vão acontecer quando acontecerem e pouco haverá que se possa fazer para mudar isso. Esse é o ponto que Salomão usa no capítulo 3, nos versículos de 1 até o 8, quando ele discute como há um tempo para tudo na vida, né? Debaixo do céu para se viver. Então há muitas coisas importantes sobre as quais nós não temos absolutamente nenhum domínio. O clima, as condições econômicas, a guerra, a doença, a morte. Então é frustrante estar à mercê de forças externas. Uma outra coisa interessante que Salomão refletiu e registrou neste livro é que não se pode prever nada. Os versículos 8 capítulo 8, versículo 7, ele diz que ninguém sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Porque isso, há tantas incertezas, tantas perguntas sem respostas na vida, não é verdade? Nós podemos nos juntar a Jó ao perguntar por quê e acompanhá-lo no passar de muitos dias agonizantes sem nenhuma resposta. Uma outra verdade interessante no livro de Eclesiastes é que o mesmo destino é para todos. A mesma coisa acontece aos homens bons e aos perversos. Está no capítulo 9, versículo de 1 até
o 3, ele diz que este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. É que a todos sucede a mesma coisa. A morte é muito democrática, né? Há uma morte somente para todos. Quanto a esta vida, a mesma coisa que acontece conosco, acontece com os animais também. Nós morremos e a nossa carne apodrece. Se a vida atual fosse tudo que há, o nosso fim seria exatamente igual ao dos animais. Seria muito deprimente, não é verdade? Uma outra verdade interessante que Salomão traz no livro de Eclesiastes é que o acaso governa. Ele diz no capítulo 9 que viu debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, e nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Ele quer dizer que o sucesso não está sob o nosso comando. O melhor sujeito nem sempre ganha. Muitas vezes a vitória é apenas uma questão de sorte. Na vida, né? Outra verdade é que não há nenhuma retenção. Aqui nada é durável. Poucos anos depois que morremos, ninguém se lembrará de nós, nem se importará conosco. O nosso legado será passado para alguém que não trabalhou por ele e que, consequentemente, não o apreciará, nem usará como nós o faríamos. No capítulo 2, os versículos 16 até o 18, ele diz algo muito interessante. Ele diz: pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, porque me foi penosa demais. Então, é isso. Ele entende que tanto passa um como o outro. E quem pode dizer se será sábio ou estulto, como ele fala aqui? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das nossas fadigas e da sabedoria aqui nesta vida. E Salomão diz, debaixo do sol. E ele diz, também vi que isto é vaidade. Mostrando que o empenho humano nada pode ser recordado, nada pode ser retido, ou nada pode ser passado para outro. Uma outra verdade em Eclesiastes é que não há nenhuma satisfação. As pessoas frequentemente pensam, se nós tivéssemos mais um pouco, poderíamos ser mais felizes. E assim conseguem um pouco mais, porém ainda estão infelizes. Lembra daquela frase que diz que a medida do ter nunca enche? As pessoas estão enveredando-se por aí. As coisas nessa vida nunca satisfazem. O nosso vazio sempre fica mais e mais profundo. Ele diz também que todo o trabalho do homem é para a sua boca e, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Salomão fala também da injustiça que prevalece. Ele diz que a vida não é justa. Quem consegue um emprego ou a promoção, muitas vezes é a pessoa que menos merece. Geralmente é preciso menos esforço para criar um problema do que para resolvê-lo. E no capítulo 10, versículo 1, Salomão diz que assim, comparada a uma mosca morta que faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim também é para a sabedoria e para a honra um pouco de ignorância. E aí ele chega no capítulo 12 e fala da velhice, né? Eclesiastes 12, do versículo 2 em diante, ele registra uma descrição poética do envelhecimento. Em termos muito pitorescos, as fraquezas da velhice são descritas. Ele diz que as mãos ficam trêmulas, a postura fica encurvada, os dentes perdidos, a visão diminuída, a audição debilitada, o sono intermitente, a voz áspera, o cabelo caído, né? E assim, se não morrermos antes, estaremos todos destinados a esse estado débil.
É deprimente também, não é? E aí ele conclui no capítulo 12 falando sobre a verdadeira satisfação da vida. Ele diz que nós necessitamos muito da palavra de Deus, né? Mas precisamos receber boas notícias e também as más notícias para procurarmos a cura. Podemos menosprezar o fato da vida ser vazia, podemos ocupar-nos em atividades frenéticas, podemos submeter em alto som que estamos felizes e satisfeitos, mas não podemos escapar. Buscando sombras incontáveis, nós ficamos cada vez mais vazios. Somente quando reconhecermos a total futilidade de todos os esforços nesta vida, nos voltaremos para aquele que pode dar o significado e a satisfação que nós buscamos. A vida realmente tem significado, tem sim, tem propósito e tem valor, quando a nossa meta é servir ao Senhor. Por isso que Salomão conclui no capítulo 12, versículos 13 e 14, ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Teme a Deus e obedece os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, há um espaço em nossa alma que somente Deus pode ocupar. E nunca estaremos em paz até que permitamos que que o Senhor venha preencher. Essa é a mensagem do livro de Eclesiastes. A vida é vazia, a menos que façamos de Deus a nossa vida. Ele é a única meta adequada de nossa existência. Sem Deus, descemos no vazio e no desespero, apesar de todos os esforços para nos enchermos com o mundo. Por isso ele diz no versículo 2, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.